Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém. Meus queridos, nós vamos continuar as nossas exposições no livro do profeta Jonas e hoje procuramos fazer de modo diferente, gravando este vídeo, e esperamos que assim sejamos mais uma vez fortalecidos pelo ensino da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós vamos iniciar hoje, então, o capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, nos diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém. Que o Senhor possa aplicar, irmãos, a sua santa e doce palavra aos nossos corações. Irmãos, quando nós iniciamos o capítulo 3 do profeta Jonas, nós podemos perceber que o Senhor lhe concedeu, digamos, um novo começo. O Senhor concedeu um novo começo para Jonas. Claro, não foi um novo começo para a salvação, mas um novo começo na sua vida ministerial. O verso 1 do capítulo 3 que nós lemos nos diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Esse, então, perceba, foi o segundo relato no livro de que Deus falou com Jonas. Primeiro está lá no capítulo 1, quando Deus chama Jonas para ir pregar em Nínive. E depois da desobediência de Jonas, como nós já vimos na exposição, depois da sua oração angustiada ali no ventre daquele peixe, o que Jonas esperava ouvir de Deus? Jonas passou por todas essas situações. Ele desobedeceu a Deus, passou por uma tempestade, ele foi comido ou engolido pelo aquele grande peixe, depois cuspido na praia. E o que poderia Jonas então esperar ouvir de Deus neste momento? Talvez Jonas esperasse que Deus dissesse algo como: olha, Jonas, eu te entendo. Eu vejo que agora você se arrependeu, você orou a mim, você se arrependeu dos seus erros, e isso é bom. E eu quero deixar claro para você, Jonas, que eu te perdoei, eu perdoei a tua desobediência, e como o teu coração não estava disposto a ir a Nínive, eu vou mandar outra pessoa no teu lugar. E eu vou te dar, então, uma outra missão, porque eu não gosto que as pessoas façam algo para mim sem espontaneidade. Talvez Jonas esperasse que Deus falasse dessa maneira com ele. Porém, não foi nada disso que Deus disse. Quando nós lemos o texto, nós vemos que o que Deus disse a Jonas foi algo bem diferente. Porque Deus disse: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Perceba, meu querido irmão, que Deus ele repete a mesma mensagem que ele havia dito a Jonas lá no capítulo 1, na primeira vez que Deus falou com ele. Ele diz: dispõe-te. Deus ele usa aqui até a mesma palavra que antes. Ele ordena que o profeta se disponha a ir e fazer a obra e pregar ali. E além disso, há um detalhe a mais em relação ao que foi dito no primeiro capítulo. Porque se você olhar lá o texto no capítulo 1, lá Deus disse a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas aqui, irmãos, Deus disse: Jonas, vai, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Lá no capítulo 1 foi esclarecido o porquê de Jonas proclamar contra Nínive. Jonas teria que proclamar contra Nínive porque a malícia daquela cidade subiu até o Senhor.
Mas aqui no capítulo 3, Deus ele esclarece o que Jonas deveria fazer. Jonas deveria proclamar a mensagem que Deus deu a ele. Então ele deveria pregar a própria mensagem de Deus, a própria palavra de Deus. Ele não iria trazer palavras suas, ele não iria trazer uma mensagem sua, um pensamento seu, mas ele iria ali trazer a palavra de Deus para aquela cidade de Nínive. E o verso 3 então vai nos dizer que levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Enquanto no capítulo 1, irmãos, é dito que Jonas se dispôs para fazer o contrário do que Deus havia ordenado, porém, agora, no capítulo 3, nós vemos que Jonas se dispôs a fazer segundo a palavra do Senhor. Jonas agora se dispõe a fazer o que é correto, o que é certo, a obedecer a Deus. No capítulo 4, no capítulo seguinte, que iremos ver ainda, se Deus nos permitir, no versículo de número 2, você vai ver Jonas orando mais uma vez. E nessa sua oração, Jonas ele deixou claro que ele não queria pregar ali na cidade de Nínive, porque ele sabia que caso os ninivitas se arrependessem, Deus os perdoaria. Mas se Jonas estava disposto ou não, irmãos, a pregar para os ninivitas, isso até este momento não faz tanta diferença. Pois Deus, irmãos, Ele nos convoca a obedecer às suas ordens, mesmo quando nós estamos indispostos. O fato, então, é que, independentemente de haver ou não disposição voluntária por parte de Jonas, ele fez exatamente o que Deus ordenou. E esse é o foco do texto. Embora ele tenha desobedecido no começo, no capítulo 1, como nós vimos, mas Deus não deixou que Jonas prevalecesse. Ele achou por um momento que estava prevalecendo, mas agora Deus o chama, lhe dá uma segunda oportunidade, e ele vai fazer exatamente o que Deus quer que ele faça. O verso 3 ainda continua falando que a cidade de Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e uma cidade grande, porque era uma cidade que se percorria por 3 dias. Você passava 3 dias para percorrer a cidade. Mas veja, a cidade era importante para Deus e grande, então, em extensão territorial. E a cidade de Nínive, a sua região metropolitana, segundo alguns historiadores, somava mais ou menos, irmãos, 100 quilômetros de perímetro. Então, para você percorrer toda a cidade, seria ali mais ou menos 100 quilômetros. Era uma cidade que possuía 1.500 torres de vigilância. A população da cidade era aproximadamente 600 mil pessoas. Mas assim, mesmo diante do extenso caminho, mesmo diante da vasta quantidade de pessoas para quem Jonas devia pregar, ele foi. E diz o texto então no verso 4 que começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Veja que este verso, irmãos, ele destaca que Jonas anunciou exatamente o que Deus havia lhe dito. Pregar uma mensagem de juízo para um povo bárbaro certamente não foi uma tarefa fácil, porque os ninivitas eram conhecidos como um povo violento. Eles cortavam, segundo alguns historiadores, cortavam as mãos, as orelhas, os olhos dos seus inimigos, dos homens, dos meninos, daqueles que eles conquistavam as terras, e jogavam então para que estes fossem mortos sufocados. E aí imagine que Jonas tenha que ir até lá para pregar uma mensagem de juízo contra este povo cruel. Então, medo seria até uma palavra apropriada para descrever o que Jonas poderia estar sentindo ao anunciar a palavra de Deus. Mas agora, aqui no capítulo 3, nós vemos que o medo de Jonas, o medo dos homens, não foi maior do que o seu temor a Deus. Então a lição que nós aprendemos nesses 4 versos aqui do capítulo 3
é que nós precisamos, irmãos, entregar a mensagem de Deus com fidelidade, mesmo em meio a dificuldades. Nós precisamos entregar a mensagem de Deus com fidelidade, mesmo em meio a dificuldades. Foi o que Jonas teve que fazer. E, na verdade, você já percebeu que nós temos dificuldade de lidar com as dificuldades? Nós temos muitas dificuldades. É muito difícil para nós lidarmos com as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, que vêm para as nossas vidas. Você consegue lembrar que, às vezes, nós usamos várias desculpas para não evangelizarmos, para não pregarmos a palavra? Eu acho que você já deve ter pensado, talvez você já deve ter usado também, desculpas em várias situações da sua vida para não pregar o evangelho. Às vezes nós até olhamos para Jonas aqui e lemos a sua profecia, lemos aqui o texto e nós colocamos e vemos Jonas como um crente desobediente. No entanto, irmãos, nós não conseguimos perceber que, assim como ele, nós desobedecemos frequentemente a Deus. Jonas, ele teve que andar mais de 100 quilômetros evangelizando uma cidade, enquanto hoje muitos de nós colocamos obstáculos em tudo quando o assunto é evangelização. Jonas, ele percorreu uma cidade que se percorria em 3 dias dentro de um dia. Correu 100 quilômetros, pregando, levando a mensagem de Deus. E hoje nós, para sairmos um tempinho, um momento, para irmos a um lugar, talvez 100 metros da nossa casa, 200 metros, nós colocamos dificuldades. Seja por questões de horário, questões de local, de condições, seja pelo número de pessoas, ou até mesmo a negligência de outros irmãos. Nós sempre colocamos desculpas quando o assunto é evangelização. E a questão é exatamente essa, é que para quem não quer evangelizar, irmãos, qualquer coisa se torna uma justificativa ou uma desculpa. Alguns cristãos acham que o horário definido pela igreja para evangelizar é um horário difícil. Ah, não, pastor, tem que ir nesse horário, e de manhã, não, é cedo demais, o pessoal está preparando a comida, ou saindo para trabalhar, e à tarde aí diz, não, aí, pastor, é quente demais, e o pessoal não vai nem atender a gente, ou e à noite aí vão dizer, não, pastor, mas aí é perigoso, de noite, no país que a gente vive, não é bom sair à noite. Ou então colocam lugares como sendo difíceis, ah, pastor, ir lá para o bairro fulano de tal, ir lá para aquela localidade, não, lá é perigoso, lá o senhor nunca ouviu falar, não, ali não é bom a gente andar por ali. Ou as circunstâncias, as condições. Então são inúmeras as desculpas, irmãos, que muitas vezes nós colocamos quando se trata de evangelização, quando se trata de sairmos para pregar a palavra de Deus, para proclamar o evangelho. Infelizmente, nós olhamos bem para Jonas e colocamos ele como alguém desobediente, que não quis pregar, que não quis evangelizar, mas nós não olhamos para nós mesmos. Quando nós fazemos igual ou pior do que Jonas, nós negligenciamos a tarefa que Deus nos deu. Qual foi a ordem que Jesus Cristo deu lá em Mateus 28? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esta ordem, meu querido, você sabe, ela não foi dada somente a pastores, missionários, evangelistas, mas ela foi dada a todos nós cristãos. Então, eu e você temos esta responsabilidade. Seja qual for o horário, o local, a circunstância, é claro, haverá dificuldades, assim como havia para Jonas, assim como havia para tantos outros missionários, tantos outros evangelistas. Algumas dificuldades até que Jonas enfrentou estavam relacionadas aqui à extensão territorial. Perceba, Jonas teve que caminhar mais de 100 quilômetros pregando a toda aquela cidade. E entenda a quantidade de pessoas que precisariam ouvir, era mais ou menos 600 mil pessoas. É lógico, irmãos,
que existirão dificuldades na propagação do Evangelho, na evangelização. Mas o problema maior não está nas dificuldades, e sim quando nós olhamos para elas como algo que não pode ser vencido. O problema é quando nós olhamos para a dificuldade como algo que nós não podemos vencer. Ah, não, mas como é que nós vamos conseguir evangelizar uma cidade como essa? Como é que nós vamos conseguir evangelizar todo mundo, toda a cidade? Ah, é longe demais, ir lá para canto fulano de tal. Quando nós colocamos essas dificuldades como algo que não conseguimos vencer, certamente não sairemos para evangelizar. Mas Deus nos ordena a pregar o seu evangelho, independentemente das dificuldades. E nós precisamos ouvir o chamado de Deus, irmãos, para as nossas vidas. Mas perceba também uma coisa aqui na pregação de Jonas, na evangelização de Jonas, é que nós também muitas vezes pensamos que, não, pastor, mas sair, mas é só 1 hora, é pouco tempo, o que nós vamos fazer? Às vezes nós pensamos que o pouco tempo de evangelização ou a curta mensagem que proclamamos é insuficiente ou ineficaz. Comumente nós não queremos entregar um folheto. Ah, não, pastor, sair só para entregar folheto? Quem é que vai se converter com um folheto desse? Quem é que vai se converter em só pegar um folheto e ler e pronto? Ou só ouvir uma palavra? Quem é que vai se converter dessa maneira, pastor? Às vezes nós já achamos que se for simples demais, não vai ter nenhum efeito na vida de quem recebe aquela mensagem, seja por um folheto ou por uma palavra. Nós pensamos que as pessoas precisam de mais, que só um folheto é insuficiente, que só uma palavra é insuficiente. É verdade, claro, se nós pudermos dar mais do que um simples folheto, isso é bem melhor. Mas veja, Jonas, irmãos, ele pregou apenas 5 palavras. 5 palavras para uma cidade inteira, e toda ela se arrependeu. Então não importa o quanto falamos sobre Deus, irmãos, desde que nós sejamos fiéis. Essa é a questão. Aí você pode até dizer, mas pastor, isso ali estava já nos planos de Deus. E você sabe qual é o plano de Deus para aqueles que ainda estão lá fora? E você sabe qual é o plano de Deus para a cidade de Parambu? Então, não negligencie a sua obrigação, a sua responsabilidade como crente e evangelize. Nós precisamos saber de uma coisa, irmãos. Se nós tivermos que entregar algo às pessoas, nós precisamos ter certeza do que nós vamos entregar. Não importa a quantidade, irmãos, pois nós somos chamados à fidelidade. Então, se é um folheto, se é uma simples palavra, uma simples frase dizendo, olha, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, se só for isso, se for tudo que você puder dar naquele momento, entregar naquele momento para aquela pessoa, mas tenha certeza de que Deus pode salvar por meio disso. Jonas, irmãos, ele pregou uma mensagem dura até para pessoas difíceis, porque foi o que Deus mandou. Mas assim como Jonas, nós precisamos pregar somente a mensagem que Deus nos deu, irmão. Somente a mensagem que Deus nos deu. Nada além disso. Porque é Deus, irmãos, quem determina o que nós devemos pregar. Nós não podemos sair por aí com os nossos pensamentos, as nossas ideias, as filosofias de homens. Mas para evangelizarmos, nós devemos sair com o que Deus ordenou, com a sua palavra. Então nós simplesmente devemos obedecer à ordem de Deus. Esse é o nosso chamado como igreja, irmãos. Por isso nós devemos aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho com fidelidade. A mensagem de Jonas, irmãos, era também uma mensagem de juízo. Se você olhar, a mensagem de Jonas era uma mensagem de juízo. Ele diz, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Hoje, muitos de nós temos dificuldade de falar sobre isso às pessoas. Existem igrejas até que já abandonaram há muito tempo essa pregação sobre o juízo de Deus.
Elas dizem que isso afasta as pessoas de ouvir a palavra do Senhor. Olha, a igreja evangélica atual esqueceu de falar do juízo de Deus sobre pessoas rebeldes. A igreja dos nossos dias, infelizmente, acredita que a mensagem de juízo é um empecilho para que novas pessoas frequentem a igreja. Elas acham, não, se a gente falar de juízo, se a gente falar sobre isso, as pessoas não vão querer vir para a igreja. No entanto, irmãos, a mensagem de juízo não foi um empecilho para o povo de Nínive se arrepender. A mensagem de juízo não é um empecilho para as pessoas entrarem no céu. O anúncio do juízo de Deus, na verdade, é imprescindível para que haja verdadeiro arrependimento. E sem arrependimento de pecados diante de um Deus santo, não há salvação. Por isso que nós somos chamados para dizer, irmãos, o que Deus disse e nada mais. É somente isso. Jonas teve uma segunda oportunidade de ir e pregar, e agora ele, pela graça de Deus, prontamente obedece, cumpre a vontade de Deus. Então você, meu querido, também cumpra a ordem de Deus. Deus, ele deu essa ordem a mim, a você, a todos nós cristãos, dizendo que nós devemos sair e pregar o Evangelho, proclamar a sua palavra de salvação, de arrependimento, de juízo, para aqueles que ainda se encontram nas trevas do pecado. Não negligencie, meu querido, a palavra de Deus, o pregar a palavra de Deus, o proclamar o Evangelho. Eu tenho certeza que Deus tem lhe dado oportunidades, assim como Ele chamou Jonas para pregar na cidade de Nínive. Ele tem lhe chamado para pregar, seja no seu lar, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, na sua escola, mas eu tenho certeza que Deus tem lhe dado a oportunidade para você pregar. Pregue, e pregue com fidelidade. Insta, como diz Paulo a Timóteo, quer seja oportuno, quer não, mas pregue a palavra de Deus. Pregue com fidelidade, sem trazer ensinamentos seus, sem trazer filosofias de homens, pensamentos mundanos, mas pregue somente a palavra com toda fidelidade, com toda honradez. E que Deus assim, irmãos, nos ajude, que nós sejamos cada dia mais uma igreja evangelizadora, uma igreja que evangeliza, que prega, que proclama, aonde estamos, aonde estivermos, que nós possamos proclamar a palavra, através das nossas palavras e através do nosso bom testemunho para com o nosso Deus e Pai. Que Deus assim nos ajude, irmãos, e nos abençoe hoje e sempre. Amém. Oremos. Ó Santíssimo Deus, Pai, graças te rendemos pela tua doce, santa e justa palavra, que a mesma, ó Deus Santo, possa fazer morada em nossos corações, e que sim, venhamos nós a viver como igreja do Senhor a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos, a conhecermos mais de Ti, a assim nos deleitarmos na Tua palavra, nos Teus santos ensinamentos, e assim proclamarmos a Tua verdade aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que sempre, ó Pai, preguemos também com fidelidade a Tua doce e justa palavra, anunciando o juízo do Senhor sobre aqueles que não se arrependeram e anunciando a salvação em Cristo Jesus para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Assim nos ajuda e nos fortalece, o que te pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.